Sejam bem-vindos à webconferência número 1 da nossa disciplina de Técnicas de Pesquisa e Educação Geográfica. Sou o professor Almir Nabosny, prazer enorme estar conversando com vocês agora pessoalmente, nessa interação via imagem, áudio e vídeo, né? Já apenas nos conhecíamos a partir da plataforma, com troca de imagens por textos, né? Vocês estão me ouvindo com clareza e a imagem está chegando bem? Por gentileza. Sim, obrigado, Samantha. Então, podemos continuar, então. Então, o título da webconferência é Dicas para a Construção de Projetos de Pesquisa e Educação Geográfica, né? Eu não trouxe nenhum material de slide, nenhum material de apoio, porque como já foi orientado vocês desde o primeiro dia em que essa disciplina foi ao ar, né, que a ideia dessa webconferência é que seja uma webconferência interativa, né? Aspecto esse que pedi que vocês, para a tarde de hoje, trouxessem, estivesse em mãos, né, para depois a gente dialogar temas de pesquisas em educação e geografia, né? Esse vai ser efetivamente a parte central da nossa webconferência, né? Desde já uma boa tarde ao pessoal que está chegando agora, o José Carlos, Aline, entre outros, né? Já tem um pessoal que já estava mais tempo aqui conosco, logados, né, aguardando o início da webconferência, né? Então, eu vou fazer uma abertura rápida, né, falando um pouco sobre, não exatamente um roteiro de projeto de pesquisa, mas na concepção de um projeto de pesquisa e no que consiste o projeto de pesquisa e qual a sua relação com o tema e de que modo que esse tema possa ter um enlace, tem uma característica e um caráter geográfico, né? E falar de alguns aspectos estruturais de um projeto de pesquisa, e o que isso tem a ver com o processo de construção de conhecimento via um processo de constituição de ciência, e depois a gente faz esse diálogo em cima dos temas que vocês trouxeram, de modo que a web possa ter uma característica mais interativa, mais prática, e mais, menos enfadonha, digamos, desse modo, tá joia? Então, em que consiste, primeiramente, a construção de um projeto de pesquisa, né? Um projeto de pesquisa, ele é o primeiro passo num processo de construção do conhecimento, na forma específica de um conhecimento, que é o conhecimento científico, né? Quais são as características fundamentais do conhecimento científico, né? Ele é um conhecimento que visa uma objetividade, portanto, ele não é objetivo a prioristicamente, é uma objetividade que ela é construída por e a partir de processos sistemáticos, por e a partir de etapas que constituem um arranjo harmonioso entre essas etapas, né? E, portanto, nesse modo que essa objetividade é construída, e, portanto, gerando um tipo de verdade que não é uma verdade absoluta, mas uma verdade relativa, uma realidade dentro, uma verdade, um conhecimento verdadeiro, na medida em que ele é falível, factível e pode ser questionado, né? Então, esses são elementos que caracterizam o conhecimento científico e são elementos que devem estar constituído e configurando um projeto de pesquisa como um primeiro passo no processo de construção da ciência, né? E então, de que forma elaborar um projeto de pesquisa? Antes da gente pensar nos itens de um projeto de pesquisa, como se fosse o preenchimento de determinadas exigências, é importante pensar de que forma. Como fazer? Por que fazer? Né? Em que consiste o projeto? Primeiramente, ele deve nascer de uma observação da realidade, né? O que é essa observação da realidade nós estamos pensando, né? Identificar características
O que é, o que a gente está chamando de característica, o que é recorrente, o que é diferente, por que é diferente, o que isso nos leva do ponto de vista de interrogação, por que isso ocorre, como não ocorre, como poderia ser diferente, abstrato. Né? Nós vamos pensar, então, essa observação da realidade pensando num processo de pesquisa que tem a ver com a realidade de sala de aula, no ensino de geografia. Né? Vamos supor que eu identifique trabalho com conteúdo de caráter mais criativo e trabalhe com conteúdo em geografia de um caráter mais, de um raciocínio mais lógico, formal, como, por exemplo, a questão da cartografia e dos mapas, que tem, sobretudo, Isso, exatamente, Aline, poderia ser algo dentro da própria escola, perfeito, né? É esse exercício que estou tentando fazer, é por aí que a gente pretende seguir com a aula, né? Com a webconferência, né? Eu observo que, então, tenho um conhecimento, um conteúdo mais crítico, um conteúdo de debate, que envolve, por exemplo, a geografia política. Eu tenho os meus estudantes, eles têm um êxito, digamos, no diálogo comigo. E, de repente, eu vou trabalhar com a cartografia, né, que tem um caráter mais matemático, uma linguagem mais de lógica formal, e observo que os alunos têm dificuldades. Né? Então, eu tenho uma primeira observação. Né? Mas qual outro tipo de observação que eu posso ver? Em que momento, em que processo desse projeto, dessa interação de sala de aula, a dificuldade ela é mais recorrente? É na identificação de cores, né, no processo de escalas, no processo de legenda, ou seja, no aspecto da alfabetização cartográfica, na leitura do mapa, ou não, ele é de natureza de uma visão, de uma dificuldade de visualizar os fenômenos do ponto de vista de uma espacialização, da espacialidade. Que espacialidade estou falando? Da localização, e uma localização representada e simplificada a partir do mapa. Vejam, eu identifiquei inicialmente uma dificuldade no processo de aprendizagem, mas aí eu começo a avançar. Se essa dificuldade ela é integral, se essa dificuldade ela é parcial. Boa tarde, Evelyn. Se conectou agora, seja bem-vinda. Então, aí eu faço uma observação e começo a fazer questões. Né? Então, essa é uma primeira elemento de construção de um projeto de pesquisa, que é da observação da realidade, né? E dessa observação que eu parto para um processo de diálogo com a teoria constituída, portanto, com a teorização, né? Aí eu vou procurar pesquisas e pesquisadores que já tenham se debruçado com temas similares, né? E quais são já as discussões teóricas que foram feitas em relação a esse tema. Né? Aí eu posso pesquisar em revistas online, livros. No nosso caso, nós temos o site do Dia a Dia Educação, que vocês podem encontrar os textos dos professores de geografia que trabalharam que fizeram trabalhos no PDE, que é o Programa de Desenvolvimento Educacional, um programa do Estado do Paraná. Eu começo a observar qual a forma que esses professores problematizaram aquela minha inquietação do ponto de vista de uma pesquisa. Então, essa problematização pode ser do ponto de vista de exercícios de uma pesquisa participante, por exemplo, eu produzi, que houve produção de... perdão,
Tá, joia? Pensei que havia tido um problema técnico aqui, né? Solucionado. Pode ser, assim, de pesquisas que fizeram exercícios, né, como oficinas de cartografia, de mapas mentais. Pode ser pesquisas que fizeram leituras a partir de materiais didáticos em livros didáticos. Pode ser pesquisas que envolveram o uso de jogos, o uso de celulares associado com GPS, enfim, porque aí eu começo a observar quais foram os tipos de soluções soluções, digamos, teóricas e metodológicas do ponto de vista daquele problema que eu identifiquei como uma inquietação e o qual eu já conseguia observar, assim, de forma genérica, né, o que era mais recorrente, o que era diferente, por que era diferente, e assim assado. Aí eu começo a me permitir, portanto, aquilo que vocês leram lá no material didático de vocês, que é o rompimento com a observação mais pura no sentido que é a própria realidade observada, para um rompimento, e ao mesmo tempo que eu faço um distanciamento disso, eu começo a produzir uma teorização que é efetivamente a construção do objeto de pesquisa do ponto de vista de um projeto, né? Veja, porque aí ele deixa de ser o problema em si, em loco, né, da minha sala de aula imaginária e do meu processo de ensino-aprendizagem dos meus estudantes, para ser efetivamente uma construção teórica no sentido de produzir uma generalidade que não seja intrínseca a questões específicas, que se relacionem com essas questões específicas, mas que me possibilitem construir um objeto do ponto de vista de uma generalidade, né? E, portanto, à medida que eu posso produzir essa generalidade, eu me afasto da especificidade e tenho um processo de diálogo, de produção do texto científico, do trabalho científico, que não necessite necessariamente do objeto em si, ou do problema em si presente. Ficou um pouco abstrato, eu sei. Mas vejamos, né? Aqui eu tenho água aqui dentro dessa garrafa, né? Então, água, a palavra, ela é em si uma teorização também, né? Na medida em que nessa ausência aqui, presença, água, garrafa, né? Na ausência dessa garrafa, eu produzi essa teorização, água, né? No imaginário de vocês está coberto tanto desde a água dessa garrafa, como se fosse uma água de torneira, se fosse a água do rio, fosse a água do mar, fosse a água das geleiras, ou seja, a água em diferentes formatos. Compreende, então, o papel da teorização é o papel de eu ter uma abrangência maior e, portanto, ter um atingimento maior do ponto de vista de geração de soluções relativas a determinados questões, problemas. Eu parti lá, então, da minha aula específica, uma aula ensinando como esses sistemas que podem ser. Estou dando uma lida aqui na postagem da Cristiane, já interajo com vocês, só vou fechar esse raciocínio, ok? É bem complexo, Aline. Então, mas... vejo, porque o meu problema não necessariamente seja que eu identifiquei o problema da minha sala de aula, dificuldades em aprendizagem de cartografia, do conteúdo cartográfico nas aulas de geografia. Foi isso que eu observei na realidade, né? Essa dificuldade eu questionei, de que ordem essas dificuldades? Perfeito? Não, ela é de ordem matemática, ela é de ordem da alfabetização cartográfica, ou ela é das duas coisas, ou ela tem a ver com dificuldades que estão inerentes a outros conteúdos, inclusive fora da geografia. Por exemplo, o conteúdo de matemática, né? Representação cartográfica envolve cálculo matemático, escala envolve noção matemática e assim por diante.
Aí esses questionamentos, eles são genéricos para mim, eles são observações, inquietações, são problemas. Poxa, isso é interessante, eu quero pesquisar isso para mim poder promover um projeto de pesquisa, uma pesquisa que possibilite avançar nesse problema que eu estou observando no meu cotidiano de sala de aula. Quando eu avanço para o processo de teorização, é o processo de afastamento desse objeto específico, para mim poder entender essa leitura num movimento mais abrangente. E, ao entender, eu poder produzir um processo de explicação que ele tenha uma abrangência científica muito mais abrangente, né? A própria palavra já é um pouco redundante, assim, nesse sentido. Então, é esse movimento que aí, no segundo momento, da teorização que se aplica a uma realidade, né, do ponto de vista de produzir respostas àquelas inquietações. Vejam, esse é o movimento geral de como pensar um projeto de pesquisa. Né? Tem que ser de algo que te inquiete, e que você não sabe, não tenha a resposta em si. Né? O grande problema de projetos de pesquisa são aqueles que colocam já a resposta antes da pesquisa. Por isso que o projeto de pesquisa, ele cumpre um papel fundamental, que é o papel de esquematizar o meu processo de interrogação. E para isso que eu pedi para vocês que trouxessem temas. E certamente eu estava pensando que vocês trouxessem temas referentes a questões, problemas que vocês já têm observado no cotidiano de vocês, seja no estágio, seja alguma questão, inclusive, da própria diálogo que vocês têm nas disciplinas, aqui no curso da geografia, entre outros aspectos. Mas agora eu vou pedir licença para vocês, para provocá-los um pouquinho mais na criatividade relativa a esses temas, tá? Peço a paciência de vocês, a pesquisa tem que partir da curiosidade investigativa, com certeza, Ana Paula de Oliveira, com certeza, tem que ser curioso, né? Isso é, o Paulo Freire diz que o que nos distingue em relação aos outros animais é efetivamente a capacidade de curiosidade. Né? E aí, por isso que ele coloca que a educação deve ser uma educação fundamentada na pergunta, porque a pergunta fundamenta o processo de curiosidade, ou seja, fundamenta o processo de produção de conhecimento humanizador. Quanto mais questionar, mais curioso, mais intrigado, mais essa educação produz humanidade. Né? É esse o sentido importante, por isso que eu provoco vocês a ter essa curiosidade também, esse gosto pelo processo de produção de conhecimento, que ele é fundamental também para o professor, né, que tem uma atividade mais da docência e do ensino, mas que pode ser um ensino fundamentado em investigação também, não necessariamente investigações. A pesquisa precisa ser elaborada sabendo para que está sendo elaborada. A pesquisa precisa sabendo para que. Sim, sabendo para o que está sendo elaborada, mas ela é uma pergunta e não uma resposta inicialmente. Mas eu vou provocar vocês com uma. Peço a paciência de vocês, vou ler um trecho aqui do livro Aula de Geografia. Encontro na internet esse livro, Aula de Geografia, do professor Manuel Fernandes de Souza Neto, um professor da USP. Tá? Maiara, Sandra, vamos lá, pedir um pouquinho de atenção de vocês, para vocês entenderem que também parte do próprio tema precisa também de uma curiosidade criativa. Vamos lá? Para pensar um tema pode ser qualquer coisa que nos leve de um minúsculo pontinho até o infinito, ou pode ser o minúsculo infinito que nos leve ao ponto máximo. Uma simples discussão sobre grandezas já é um tema que daria um samba matemático
ou um papo geográfico, por exemplo, sobre escalas. Foi com temas geradores que Paulo Freire alfabetizou um bocado de gente. Às vezes, a partir da palavra tijolo, se construía uma cidade de palavras, um arsenal vocabular que fazia as pessoas serem capazes de ler politicamente o mundo. Um tema não é uma coisa que se tema, porque ele pode nascer assim, zás, de repente. Pode, inclusive, nascer meio guenzo e ir se equilibrando devagarinho. Engatinha, anda e corre. Porque a única exigência temática é estar em fazer as pessoas se sentirem à vontade em seu próprio universo conceitual e vocabular, posto que o fundamental mesmo é desencabular o sujeito e a sujeita. Até uma palavra que não consta no dicionário pode ser motivo para se começar uma conversa. A busca está nas associações mais diversas que podemos ser levados a fazer com os outros. Entrou pelo pé do pato, saiu pelo pé do pinto e por aí vai. Pato e pinto são bípedes. São aves, têm bico, põem ovos, e aí de saída, antes que um desses bichos voe, já se tem um tema penoso. Mas um tema que pode dar em história de criança ou discussão sobre transgênicos. O importante é se aventurar no mundo das coisas correlatas e também das disparatadas, para fazer as associações já conhecidas e aquelas imaginárias, para a ciência e para a arte, porque uma coisa imita a outra, vez e outra, ou outra vez, e foi assim que começou a história com coisas que às vezes a gente não acredita, porque parecem não ter pé nem cabeça, mas é tudo coisa das criações humanas e da fantástica imaginação que temos. Em outro, temos temas para quase tudo aquilo que desejarmos discutir. Um tema é a ponta de um novelo, uma nota musical, uma data, às vezes sem sentido aparente, uma imagem fotográfica, um risco na pedra deixado por comunidade de 10 mil anos atrás, a visão primeira que os homens tiveram da Lua. Quem sabe não foi por isso que nos aventuramos a voar, imitar patos e pintos, imitar peixes e dialogar com a natureza, com sua imensa selva de temas e possibilidades intermináveis? Quem sabe não começamos por onde deveríamos ter terminado e fizemos o contrário? Um ponto de partida é exatamente a possibilidade de criar as coisas do início e não temer chegar nos lugares inatingíveis. Para os professores, talvez seja começar sempre com os outros, onde eles estão, por onde já se passou um dia, como um retorno paciente ao lugar das primaveras do que conseguimos aprender. Um tema deve ser capaz de suscitar debates, levantar questões, despertar preocupações, recuperar a tradição e vislumbrar o futuro. Pode ser qualquer coisa assim, que aparentemente é coisa alguma. Então, essa é uma leitura de um convite também para a imaginação, um convite para o questionamento, né? Isso que deve ser importante, né? Vejamos algumas questões que eu gostaria de destacar também desse texto, né? Por exemplo, a discussão de grandezas. Como o autor, olha, isso pode ser um aspecto da discussão de escala na geografia, né? E a grandeza em diferentes concepções de grandeza, né? Vejamos,
um trabalho que seja, do ponto de vista, uma pesquisa que vai abranger o Brasil, certo? Do ponto de vista territorial, né, eu tenho uma grandeza de abrangência, mas do ponto de vista escalar, cartográfico, é uma escala pequena de representação. Né? Por quê? Porque eu tenho pouquíssimos detalhes naquele exemplo cartográfico que havia citado anteriormente. Então, não necessariamente a abrangência territorial do tema geográfico que eu vou estar abordando, ele esteja necessariamente associado com a complexidade do trabalho e da grandeza do próprio trabalho, né? Porque se eu vou pesquisar, por exemplo, uma sala de aula, uma rua, eu estou trabalhando com uma grande escala, né? E necessariamente o meu projeto, a minha pesquisa, perpasse por um processo de necessariamente investigar o detalhe, né? E esse aspecto a gente já associa esse texto, Michele, vocês digitarem depois na internet, vocês conseguem o livro inteiro, Aula de Geografia, Manuel Fernandes, né? E se chama Aula de Geografia e Algumas Crônicas.